Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo do condomínio. Hoje falaremos em auditoria em condomínios. Aquelas contas que são auditadas, que num primeiro momento pode parecer algo assustador para o síndico, mas que na verdade deve caminhar junto com a gestão. O bom síndico, ele deve ter um conselho próximo a ele e deve ter uma boa auditoria. Vamos falar hoje de quais são os benefícios de se ter uma auditoria dentro de um condomínio. O que nós temos é muitas vezes condomínios que delegam para o síndico a árdua função de trabalhar de forma solitária e muitas vezes o conselho não participa daquela gestão, não é uma gestão participativa, e quando chega naquela assembleia de prestação de contas, alguém fica com alguma dúvida e sempre surge aquele que vai perguntar: as contas passaram pelo conselho? E você, síndico, muitas vezes trabalhou de forma árdua, deixou aquela pasta na portaria, entregou, mas aquele conselheiro não teve interesse. Porém, quando chega na assembleia, muitas vezes ele pode alegar: bom, eu não recebi a pasta. E daí parece que você, síndico, fez algo errado ou está fazendo algo errado. Você já passou por isso? Muita gente já passou por isso. Logicamente que nós temos bons conselheiros e o condomínio que está sendo gerido com bons conselheiros é um grande mérito, mas aquele síndico que se encontra muitas vezes sozinho, sem um grande respaldo, ele deve buscar demais situações que possam lhe auxiliar. E a auditoria é uma delas. Independente da participação ou não do conselho, a auditoria vai ser sempre positiva, como vamos mostrar agora para vocês. Como funciona na prática essa auditoria? Então, o condomínio opta em escolher uma empresa que vai auxiliar o condomínio na verificação das contas. Então, a função, a responsabilidade legal do prédio de prestar contas, de realizar todo aquele trabalho administrativo é do síndico. Porém, o que ocorre na prática e com previsão legal, o síndico delega para terceiros, para a administradora do condomínio auxiliar e realizar o trabalho contábil e administrativo. Na maioria das vezes, inclusive com uma procuração, movimentando a conta do condomínio. Então, o síndico exerce as funções executivas e a administradora vai exercer a função administrativa, vai compilar tudo aquilo que foi realizado, vai realizar os pagamentos. Nós temos o conselho, que tem os seus deveres, o de emitir parecer sobre as contas do condomínio. E o síndico também pode optar, não só o síndico, vamos ver isso, mas pode-se optar, aquele condomínio pode optar por ter uma verificação externa. Então, como é que funcionaria? O síndico autoriza os gastos, faz os gastos com base numa previsão orçamentária, com base em deliberações em assembleia. Administrativamente, a administradora compila tudo isso e uma vez por mês ela entrega um balancete. Esse balancete, antes de ser verificado pelo conselho, ele passa pela auditoria que foi escolhida pelo condomínio. E essa auditoria vai realizar alguns apontamentos, vai fiscalizar a gestão da administradora e as questões inerentes à gestão do síndico. Depois, com esse parecer emitido, normalmente ele é colocado na frente, volta para a administradora para sanar dúvidas e depois vai para os conselheiros assinarem a pasta. É importante que esse trâmite não demore muito tempo, porque o fechamento da pasta normalmente ocorre 15 a 20 dias após o fechamento do mês. Se demorar mais 15, 20 dias para a auditoria, mais 15, 20 dias para o conselho, a gente pode ter um tempo muito extenso. Então é importante que se defina tempo e procedimento. Alguns condomínios optam em passar a pasta primeiro pelo conselho e depois pela auditoria. É indiferente, contanto que o condomínio acerte essa sistemática. A contratação dessa auditoria, ela deve ocorrer ou através de uma solicitação de um condômino, ou do conselho, ou de uma própria indicação do síndico através de uma assembleia. O síndico não está obrigado a atender um morador que diga quero uma auditoria ou um conselheiro. Isso deve ser um consenso.
A Assembleia pode sim deliberar para isso e o Conselho Deliberativo, numa reunião, também pode deliberar para isso e o síndico ele pode optar, quando ele estiver exercendo as funções de sindicância, em contratar uma auditoria. O que ocorre é, se depender de um orçamento extra e não houver a previsão dentro de um orçamento, deve-se voltar para uma Assembleia para aprovar esse orçamento. De qualquer forma, se foi contratado fora de uma prévia autorização, é importante que isso seja ratificado numa Assembleia. Lembrando que aquela auditoria ela vai ter funções variadas, depende da auditoria. Então, muitas vezes você contrata uma auditoria e acha que está 100% protegido. Então, nem toda auditoria funciona da mesma forma. Então, você tem que saber procurar empresas voltadas para o segmento condominial e o que vai ser realizado. Por exemplo, a maioria das empresas de auditoria vão trabalhar em cima do fechamento das despesas, do que foi emitido e de uma amarração da receita e da despesa. Então, aquele condomínio entrou a receita, ele vai verificar se entrou aquela receita, vai verificar se entrou aquela despesa. Isso seria uma forma mais simples, ele vai fazer um débito e crédito e verificar, inclusive, a conta bancária. Algumas auditorias verificam a questão do recolhimento do imposto, que é essencial. Então, se não houver nota naquele prestador ou se não foi recolhido de forma correta, a auditoria vai sim verificar. Mas, por exemplo, uma situação como essa, esse é um orçamento, então esse prédio vai ter um valor específico para se gastar dentro de uma previsão, com pessoal, concessionários, manutenção, administrativos. Porém, eu tenho aqui o quê? O que foi orçado e o que foi gasto, lembrando uma situação extremamente importante. Previsão não é precisão. Eu estou prevendo, algo pode sair daquilo que foi previsto. Por isso que é de suma importância o acompanhamento. Nem todas as auditorias vão acompanhar o que foi orçado ou gasto. Se aquela despesa é uma despesa útil, necessária ou voluptuária. Nem toda auditoria vai acompanhar se aquela convenção diz que a fração ideal ela é uma ou outra, ou se o síndico é isento ou não. Então é importante que o síndico acompanhe o orçamento, independente da contratação de uma auditoria, e que defina quais serviços devem ser implementados por aquela auditoria, ou melhor, quais serviços são oferecidos e se aquilo atende o condomínio. Então, de forma errônea, alguém pode falar, fica tranquilo, nós estamos sendo auditados, a conta não está estourando, mas às vezes a política daquela auditoria não está nesse sentido. Então é importante que se defina o que o condomínio quer e se verifique se aquela empresa está atendendo em cima disso. Nem toda auditoria ela é feita para buscar algo errado. Então nós temos dois tipos de auditoria. Então uma gestão não teve as contas aprovadas, ocorreu algum erro, nós temos uma auditoria investigativa. Então nós contratamos a empresa para que ela busque aqueles erros do passado e que se possa depois ingressar com uma ação e cobrar daqueles que foram responsáveis, estou falando especificamente do síndico, ou eventualmente de uma administradora, ou de um zelador, enfim. E nós temos que tipo de auditoria? A preventiva, que ao meu ver é a forma mais correta de se trabalhar. Sempre antecipando, mês a mês, para adequar. Ele não está buscando algo errado, ele está buscando adequar e ajustar. Então esse seria o formato que eu entendo como mais ideal. Apenas reforçando as áreas auditadas, o pagamento de despesas básicas, salários, encargos, contratos de terceirização. Então é importante que se saiba o que o prédio deve exigir quando se terceiriza. Muitas vezes aquela guia está recolhida, a GFIP está recolhida, o INSS foi pago, mas, por exemplo, a empresa não está terceirizada, não está pagando o acúmulo de função ou as horas extras de forma ideal, de forma correta. A auditoria não vai pegar isso, porque isso é uma questão que está ocorrendo na prática. Então é importante que o condomínio, através do seu corpo jurídico, defina algumas questões importantes para a terceirizada, como, por exemplo, exigir o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou exigir a folha de pagamento para verificar. E, muitas vezes, o próprio condomínio age de forma errônea, dando ordem para os funcionários e criando situações complicadas para o terceirizado.
contratos de terceirização, limpeza, segurança, portaria e jardim. Por exemplo, um contrato de jardim, o auditor não vai verificar se aquele funcionário vai estar com EPI, o equipamento de proteção individual. Isso vai competir aquela empresa que está prestando o serviço e o que tiver naquele contrato. Então, o condomínio tem que tomar muito cuidado com o que está contratando para saber o que espera e não misturar o que é função do síndico, de administrador, auditoria e do advogado. E demais situações como serviços de manutenção de elevador, ele não vai verificar se está certo, ele vai verificar se a nota está devidamente recolhida, compra de materiais e recolhimento de encargos inerentes a essas compras. Ao síndico é importante que ele deixe as contas bem administradas, bem auditáveis, então não adianta ele movimentar tudo numa conta ordinária, por exemplo. Ele tem despesas ordinárias, ele tem despesas extraordinárias, inclusive isso vai influenciar na questão do inquilino. Então o inquilino não paga despesa extraordinária, embelezamento. Então ele tem que ter essas duas contas muito claras, o fundo de reserva, melhorias, se for o caso, para aquele condomínio e criar rúbricas específicas para despesas específicas dentro do condomínio. Ele vai facilitar também o trabalho daquele auditor que vai estar trabalhando para o condomínio. É importante que o síndico evite problemas com a gestão do valor de terceiros. Então, a gestão do condomínio, ele exerce uma função que muitas vezes é uma função muito parecida com uma função política, porque ele deve atender todos aqueles que moram naquele condomínio. Então, se ele atende o coletivo, ele não pode se sentir afrontado quando alguém pede para que ele preste contas. Ele não está prestando as contas dele, ele está prestando as contas coletivas. Então, é de suma importância a transparência nesse processo. Como ele consegue essa transparência? Com uma boa administradora, com um bom balancete separado, todo explicado, que aquele condômino possa acessar na internet e que sempre que necessário ele preste as contas pertinentes daquela gestão. Lembrando que em função do 1348 compete ao síndico prestar contas anualmente ou sempre que solicitado. Lembrando que aquele síndico que não prestar contas, não compete mais aquele condômino ingressar com uma ação de prestação de contas como ocorria no passado. O STJ já sedimentou entendimento no sentido de que aquele condômino ele pode eventualmente entrar com uma ação exigindo que aquelas contas sejam prestadas aonde? Sejam prestadas em assembleia, mas os condôminos não são parte legítima para pedir uma prestação de contas. A massa condominial é, o novo síndico é. Se as contas foram aprovadas em assembleia, também não existe a necessidade de se prestar contas. Então é importante que o condomínio previamente acompanhe o dia a dia. Lembrando que na assembleia a gente não consegue esmiuçar 12 meses de conta. Então aquele que tiver interesse de uma verificação prévia, ele deve exigir para a administração ou para o síndico. Algumas convenções trazem explícitas o quê? Que antes da convocação da Assembleia de Prestação de Contas deve seguir o resumo dos balancetes. Caso isso não ocorra, essa Assembleia ela pode ser anulada. Então, logicamente que uma Assembleia de Prestação de Contas ela deve prestar contas, mas ela também chega muito próximo a um ato formal, porque não existe um tempo hábil para esmiuçar 12 meses. Então, se você tiver qualquer problema ou qualquer dúvida, solicite previamente. Você vai poder solicitar no momento da Assembleia, mas faça antecipadamente para que não exista um conflito, para que as pessoas não discutam e fujam do foco ou não consiga se atender todo mundo, porque o tempo de uma Assembleia, logicamente, é limitado. Temos aqui um julgado onde a ação de prestação de contas em face do síndico é ajuizada por um condômino, exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Extinção sem resolução de mérito. Por quê? Porque ele é parte legítima, somente uma assembleia tem legitimidade para exigir a prestação de contas. Ou o novo síndico, em função do antigo síndico, ou a massa condominial, e não o condômino isoladamente. O condômino isoladamente poderia fazer o quê? Entrar com uma ação para que as contas fossem prestadas em assembleia, ok? Então, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço a sua audiência, a sua atenção e na semana que vem continuamos ainda com o mesmo tema. Obrigado.